Olá, bom dia, graça e paz nesse dia lindo que o Senhor fez para nós. Estamos aqui mais um dia para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias estamos aqui juntos nessa jornada, mergulhando na leitura da Palavra de Deus, ouvindo diretamente da fonte aquilo que o nosso Deus tem para falar ao nosso coração. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar e ser abençoado por essa leitura. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Era para eu ter pego o microfone, porque a minha voz tá bem baixinha, bem baixinha. Tô com muita dor, bastante dificuldade. Acordei hoje sem voz até, agora ela já saiu, achei que eu não ia conseguir fazer a live. Mas com a graça de Deus ela tá saindo. Tá? Estão me ouvindo? Ah, que bom então. Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, pelo teu favor sobre nós. Louvado é o teu nome, Senhor, em todo tempo e em todo lugar sejas adorado, Senhor. Por meio de nós, que nós venhamos ter essa consciência de que somos nós quem glorifica o teu nome. Somos nós que devemos buscar viver uma vida de acordo com a tua palavra, nos moldando a tua palavra, entendendo qual é a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro pedindo sabedoria, revelação no nosso espírito, para que nós venhamos acessar níveis que ainda não entramos, mas que estão prontos e disponíveis para cada um de nós em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. A gente vai dar sequência aqui na leitura de 2 Reis. Hoje a gente vai ler o capítulo 11. O primeiro capítulo que a gente vai ler aqui é o 11. A gente viu ontem que morreu Jeú, né? Esse rei que eliminou a família de Acabe, como Deus já havia decretado que iria acontecer. Mas a gente viu que Jeú, mesmo eliminando a família de Acabe, ele também seguia os mesmos pecados de Jeroboão, voltando o seu coração também à adoração de ídolos. E aí agora a gente chegou no capítulo 11. A rainha Atalia reina em Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei, que estavam para ser mortos, e colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Gente, Atalia é a pior vó da história. Atalia e Jezabel são as mulheres mais cruéis da história, da palavra aqui, né? Essa Atalia que é uma avó que manda matar os seus netos, mas um deles é poupado. Verso 4. Eu tô falando o mais alto que eu posso, tá, gente? Se tiver ruim de ouvir aí, vocês me falam. Mas eu tô fazendo o meu máximo aqui. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários, cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então, lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: 1/3 parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra 1/3 parte ficará de guarda na porta de Sur. E a última 1/3 parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiaram o palácio. As outras 2 companhias, que não estiverem em serviço no sábado, guardarão o rei no templo do Senhor.
Posicionem em volta do rei as armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então, Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois, ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Verso 13. A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então, o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. Verso 17. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Meu Deus. Que história, hein? Que história forte. E algo nos ensina aqui, né? Que quando alguém, como essa mulher, Atalia, estava reinando, mas estava fora da vontade do Senhor, o Senhor levantou alguém para estabelecer princípios e valores novamente naquela nação. E quando isso aconteceu, né, aqui até diz, no verso 17, tem um título aqui que fala assim, ó, as reformas religiosas de Joiada. O povo se alegrou. A paz voltou. Capítulo 12. Joás faz reparos no templo. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes: juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor.
tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos, como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então, o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo. Os sacerdotes, que guardavam a entrada, colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor, e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. Verso 17. O final do reinado de Joás. Nessa época, Azael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então, resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Azael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e do palácio real. Com isso, Azael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Jocazar, filho de Simeate, Jeozabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados. Na cidade de Davi, seu filho, Amazias, foi seu sucessor. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver a hora, se a gente continua. 9h24. Eu vou ler mais um capítulo. Vamos ler aqui. Ai, meu Deus. Entrou sem querer um negócio aqui. Como é que eu faço agora? Não consigo escrever na tela, porque a hora que eu cliquei... Consegui. Segunda Reis 13. Segunda Reis 13. Jeoacás reina em Israel. Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então, Jeoacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Aserá permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoacás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Jeoás reina em Israel. Verso 10. Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro das histórias dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Então, Eliseu, agora a profecia final de Eliseu, verso 14. Então Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Jeoás, filho de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e as atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim, teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora, você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Gente, deixa eu só explicar algo aqui para vocês dessa parte aqui que é muito interessante. Porque Eliseu, ele tinha uma ambição espiritual sensacional. Quando Elias, seu antecessor, né, o profeta Elias, estava para morrer, Eliseu disse assim: quando você morrer, eu quero que venha sobre mim porção dobrada. Vocês lembram disso? Que ele pediu porção dobrada de Elias sobre ele. E se você for ver, Elias tem 7 milagres registrados na Bíblia. 7. E Eliseu tem porção dobrada. Eliseu tem 14 milagres. E Eliseu, ele era esse cara ambicioso. Ele queria viver além
as coisas espirituais. E agora aqui, esse rei chega e Eliseu está sofrendo de uma doença a qual ele morreria. Ele que curou muitas pessoas, estava enfermo. Por quê? Porque aquilo que ele fez em outras pessoas não era algo que ele mesmo produzia, mas era o poder de Deus. Então, sim, todos nós somos suscetíveis a sofrer no nosso corpo físico a consequência do pecado que está no mundo. O que não quer dizer que estamos em pecado, mas porque o mundo está em pecado, somos todos acometidos pelas enfermidades, né? E pela morte física, né? Então, quando esse rei chega, ele dá uma ordem para ele: pega as flechas, pega o arco, atira uma vez. E ele disse: essa flecha que você atirou é uma flecha do Senhor. E isso indica que você vai vencer a Síria. E aí depois ele fala assim, ó, no verso 18: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. E aí o rei atirou apenas 3 vezes. Mas pelo que o texto diz aqui, tinham muitas outras flechas. E quando o profeta diz atire-as contra o chão, se entende que era para atirar todas. Vai lá, usa todo o recurso que Deus te deu. Atira todas essas flechas no chão. Mas esse rei não tinha a mesma ambição espiritual que Eliseu tinha. E por isso Eliseu ficou irado com ele. Ele disse: você poderia ter garantido, né, a vitória, muitas vitórias, mas porque você atirou só 3 flechas, então você vai ganhar apenas 3 vezes. Você vai ter vitória apenas 3 vezes. Então, o que isso nos diz, né? O que isso nos ensina? Que nós precisamos desejar, nós precisamos ter ambição espiritual. Senhor, eu não estou conformada, eu quero mais de ti, né? Eu não vou ficar refém aqui só ouvindo a pastora ler a Bíblia, eu vou ler também. Ela tá lendo 1, 2, 3 capítulos, eu vou ler mais. Eu vou ir além, porque eu desejo mais, eu quero mais. E aí no verso 20, então, Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Olha só, gente, isso. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente, nem expulsá-los de sua presença. Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, reconquistou as cidades de Ben-Hadad, que Ben-Hadad havia tomado de seu pai. Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Amém? Sensacional, né, gente? E olha só, qual foi o último milagre que Eliseu fez? Ele, se for ver, havia 13 milagres. E o 14º milagre, completando a porção dobrada que veio sobre Eliseu a partir de Elias, ele realizou depois de morto. Os seus ossos ressuscitaram um homem. Sensacional, né? É maravilhoso isso. Ele determinou que ele queria a porção dobrada. E ele recebeu. Até depois de morto, aquilo que ele desejava no Senhor aconteceu. O que nós estamos desejando, né? Será que nós estamos desejando as coisas dessa terra?
Ou será que nós estamos desejando viver algo incrível, intenso no Senhor? Sabe? Que a ambição do nosso coração não seja pelas coisas dessa terra, mas seja pelas coisas espirituais. Não estou falando de religiosidade. Não é sobre isso. Não é sobre ser uma pessoa religiosa, cheia de padrões, cheia de tradições, né? Não, não é sobre isso. É sobre querer viver as coisas de Deus no nível mais profundo, sabe? É sobre perdoar mais, é sobre amar mais, é sobre ter uma pessoa com visão aberta, tendo discernimento das situações, não se ofendendo, não se irando. E tendo também a consciência de que sim, Deus nos deu poder para orar por enfermos e serem curados, para expulsar demônios, para profetizar, para falar palavras que tocam a vida das pessoas e libertam elas de cadeias de opressão por meio da palavra de Deus. Libertam cativos. Em nome de Jesus, eu oro. Pai, muito obrigado por esse dia. Eu te louvo, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui. Obrigado, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mesmo eu estando dessa forma, com a minha voz sensível, com a minha garganta, né, sensível, com a voz fraca, eu creio que o Senhor está operando algo aqui no coração de cada pessoa, pois a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e uma vez lançada, ela produz o fruto, o resultado para o qual o Senhor a gerou com propósito. Em nome de Jesus eu oro, Pai, agradecida pela oportunidade, porque mais uma vez o Senhor permitiu estar aqui. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Que o teu nome seja exaltado e glorificado por meio de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe imensamente a sua vida. O seu dia, você já é abençoado. Vai, seja uma bênção aonde o Senhor te colocar. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo, dando sequência nessa live, tá bom? Orem por mim, orem pela minha voz, pela minha garganta, para que eu melhore, tá certo? Beijo, beijo. Tchau, até.